Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo pro canal e hoje eu quero te mostrar a estratégia de investimentos que eu utilizo com os meus alunos do treinamento do Mapa do Tesouro e fez com que a gente conseguisse ter mais de 13% de rentabilidade nos títulos do Tesouro Direto IPCA 2045 em pouco mais de 60 dias, utilizando uma estratégia de marcação a mercado. Para quem não sabe, os títulos do Tesouro Direto são um gênero que englobam vários tipos específicos de títulos, como o Tesouro Prefixado, o Tesouro IPCA e o Tesouro Selic. E dentre esses títulos, existem dois títulos específicos que sofrem o que a gente chama de marcação a mercado, que é uma oscilação no valor que você aplicou em resgates antes do vencimento, de forma que a depender dessas oscilações, você pode, em resgates antecipados antes do vencimento, ter rentabilidades muito acima da que você contratou para aquele determinado período. Vou te dar um exemplo aqui com um título do Tesouro Direto que eu gosto muito e que é um dos tipos de títulos do Tesouro Direto que mais sofre marcação a mercado, que é o Tesouro IPCA 2045. No momento em que eu gravo esse vídeo para você, os títulos do Tesouro IPCA 2045 estão pagando uma taxa de IPCA mais 5,98 e perceba que esse título ele tem vencimento em 15 de maio de 2045. E o que essas informações elas querem dizer? Elas querem dizer que se você investir hoje, vamos supor, R$1.000 nesse tipo de título aqui, você no vencimento, se levar esse dinheiro até 2045 nessa aplicação, você vai receber essa rentabilidade anual, que é o IPCA, o nosso índice inflacionário IPCA medido pelo IBGE, mais a taxa anual de 5,98. Então, quando chegar o vencimento, o que o Tesouro Direto vai fazer? Ele vai olhar para trás, vai ver qual foi o IPCA acumulado por todo esse período, vai acrescentar a taxa anual de 5,98 e vai devolver tanto o seu capital investido quanto esses valores, essa taxa contratada de IPCA mais 5,98, vai descontar o imposto de renda, a taxa de custódia do Tesouro Direto e vai te entregar esse valor líquido. Só que antes do vencimento, se você não espera o ano de 2045 e você resgata antes disso, você consegue, a depender dos momentos das taxas que você consegue nos seus aportes no Tesouro IPCA 2045, ter rentabilidades muito maiores do que essa taxa de IPCA mais 5,98% ao ano, por causa dos efeitos de marcação a mercado, que é um efeito que existe nos títulos do Tesouro pré e IPCA para resgates antes da sua data do vencimento. Isso porque, pessoal, o que acontece com os títulos do Tesouro Direto? Eles são colocados em negociação quando o mercado do Tesouro Nacional ele fica aberto entre 9h30 às 18 horas em todos os dias úteis. E enquanto a negociação dos títulos do Tesouro Direto eles estão sendo feitos durante esses horários em dias comerciais, as taxas, tanto dos títulos pré quanto dos títulos IPCA, elas oscilam, a depender das condições de mercado, da oferta, da procura, da percepção de risco que tem de se investir no Brasil, porque afinal de contas, quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando seu dinheiro para o nosso governo, e a depender também da nossa taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic, que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, se encontra em 13,75% ao ano. E em virtude de todas essas variáveis que eu trouxe aqui para vocês, essas taxas de rentabilidade, elas oscilam em todos os dias úteis. E a cada aporte que você vai fazendo, você consegue, para aquele seu determinado aporte que você fez, uma taxa distinta do aporte anterior. E com isso, cada um desses aportes, desses investimentos que você vai fazendo em cada um desses tipos de títulos, e aqui eu estou usando como exemplo o IPCA 2045, você consegue ter um comportamento distinto desse seu investimento de acordo com essas oscilações de taxas e, consequentemente, você consegue ter um resultado distinto caso você vá resgatar essas aplicações antes do vencimento, sofrendo esse efeito que a gente chama de marcação a mercado. E pensando em toda essa dinâmica, o que eu fiz com os meus alunos do Mapa do Tesouro? A gente foi fazendo aportes fracionados, ou seja, investindo de pouquinho em pouquinho, em momentos desde o início de 2022 em que as taxas, olhando para o passado, atingiam picos históricos. Se vocês vierem aqui no site do Tesouro Direto e virem na parte de histórico de preços e taxas, esse aqui é o histórico de taxas praticadas no Tesouro IPCA 2045. E se vocês olharem aqui junto comigo, vocês vão perceber que desde o início de 2022, a gente teve aqui alguns picos de taxas e as taxas foram subindo, depois elas caíram um pouquinho, elas foram subindo. E a cada pico de taxas, eu e os meus alunos fomos fazendo um aporte nesse título do Tesouro IPCA 2045, de forma que a gente reuniu, a gente conseguiu formar
toda essa compilação, essa tabela de aportes. Cada data que tem aqui é uma data em que foi feita uma aplicação, e aqui a rentabilidade contratada, mostrando então quais foram as diversas taxas que a gente foi conseguindo ao longo do tempo com os nossos aportes. E aqui percebam que na parte de rentabilidade, né, existem dois tipos de rentabilidade que nos interessam. A primeira delas, que é a rentabilidade contratada, e mostra aqui então pra gente a taxa que a gente conseguiu adquirir, que a gente conseguiu conquistar para aquele nosso título no momento em que a gente fez o aporte, que é exatamente essa taxa que é encontrada na parte de preços e taxas do site do Tesouro Direto, de acordo com essa tabela aqui, que ela muda em todos os dias úteis, e a gente consegue ver também a rentabilidade acumulada. Quero chamar a atenção para vocês para esses últimos aportes aqui que a gente fez, sobretudo a partir de janeiro de 2023, e que a gente conseguiu taxas muito boas, como de IPCA mais 6,51, IPCA mais 6,53, IPCA mais 6,56 e 58. E, tendo em vista essas taxas, nesses patamares que eu estou mostrando aqui para vocês, e levando em consideração que hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, as taxas de investimento para esse mesmo título estão em IPCA mais 5,98, vocês conseguem perceber que para esses meus aportes eu consegui taxas de rentabilidade muito melhores do que as que estão sendo praticadas no momento? E é exatamente graças a essas taxas muito boas que eu consegui, através de uma análise histórica que eu fiz junto com os meus alunos, que eu consegui então aqui conseguir taxas muito boas, e que hoje, quando as taxas praticadas para esses títulos estão bem menores, a gente consegue o quê? Em resgates antecipados, ter ganhos muito superiores a essas rentabilidades contratadas. Então percebam, eu vou utilizar como exemplo esse aporte que eu fiz aqui no dia 3 de março de 2023, que eu consegui uma taxa de IPCA mais 6,58. Hoje, como eu disse, a taxa está em IPCA mais 5,98, e com isso então em pouco mais de 60 dias corridos, eu consegui ter uma rentabilidade acumulada dentro desse período de 13,22%. Se vocês utilizarem aqui esse gráfico que o site do Tesouro Direto disponibiliza para todos os extratos de investimentos que a gente faz no Tesouro Direto, vocês conseguem perceber, inclusive, né, que a minha rentabilidade real, ou seja, essa que leva em conta os ganhos de marcação ao mercado, elas mostram para mim que eu tenho uma rentabilidade muito superior à rentabilidade teórica, né, que foi a taxa de IPCA mais 6,58 que eu consegui quando eu fiz esse aporte em 3 de março. E o que eu quero que vocês percebam é que não é que agora é um momento ideal para você vender esses títulos. Isso porque eu e os meus alunos, a gente trabalha com um horizonte temporal de marcação a mercado de longo prazo, de pelo menos 2 anos, para que isso possibilite que você pague a menor alíquota de imposto de renda dentro desses ganhos que você vai ter de 15%, que você só consegue com os investimentos de renda fixa que estão sujeitos a imposto de renda quando você deixa o seu dinheiro aplicado por pelo menos 2 anos. E o que eu quero te mostrar é que a estratégia de marcação a mercado, ela é real. Se você consegue comprar títulos do Tesouro Direto, principalmente esses que sofrem muito marcação a mercado, como o Tesouro IPCA 2045, porque sim, cada tipo de título sofre marcação a mercado de um jeito, mas que se você fizer essa estratégia, como eu segui aqui junto com os meus alunos, você vai conseguir ter rentabilidades muito parecidas com essa e até mesmo maior, num horizonte de 2 a 3 anos, que é o que eu trabalho junto com os meus alunos dentro do treinamento Mapa do Tesouro. E a boa notícia que eu tenho para te dar é que, apesar das taxas de fato já terem caído de forma significativa ao longo de 2023, elas saíram de IPCA mais 6,6% aqui no início do ano, principalmente no mês de março, apesar dessas taxas hoje estarem sendo negociadas a IPCA mais 5,98, eu quero mostrar para vocês que, se a gente olhar para trás, ao longo dos últimos 6 anos, a gente ainda continua num patamar muito bom, ou seja, ainda é momento de entrada, de fazer aportes em títulos do Tesouro Direto para se objetivar ganhos de marcação a mercado no curto prazo, ou seja, no horizonte de 24 a 36 meses. E por que eu tô falando tudo isso com você? Por que eu quero te mostrar que ainda há a possibilidade de você fazer isso? Porque agora, nos dias 24, 25 e 26, eu vou fazer uma imersão aqui no YouTube exclusiva sobre renda fixa. Nos Segredos da Renda Fixa, que é o nome desse evento, com 3 aulas que eu vou fazer gratuitas aqui para você, a gente vai falar sobre os segredos da renda fixa que bancos e corretoras não querem que você saiba, e a gente vai fazer uma análise aprofundada sobre a marcação a mercado, para você, enfim, entender como que ela acontece e como que você pode, então, utilizar as melhores estratégias de observação do mercado e de aportes fracionados para você conseguir ter nos seus investimentos esses resultados que eu estou tendo aqui
aqui com os meus alunos. E eu quero te mostrar que isso é para qualquer um, mesmo que você hoje seja um investidor iniciante, mesmo que você hoje tenha pouco conhecimento sobre investimentos. Fazer investimentos em renda fixa e obter ganhos com a marcação a mercado no Tesouro Direto, que é o investimento mais seguro e conservador que a gente tem no mercado, é para todo mundo que quiser aprender aqui comigo a partir dessas aulas do dia 24 de maio. E se você então quer reproduzir com o seu patrimônio esses resultados que meus alunos tiveram aqui e que hoje eu exibo com orgulho, fruto de um longo trabalho que a gente fez desde o início do ano passado, me acompanhe nessa imersão se inscrevendo pelo link que eu vou deixar aqui na descrição. E para finalizar, eu quero responder com relação à marcação a mercado, uma pergunta que muita gente me faz, outras perguntas eu vou responder lá dentro da imersão, ao vivo, nas aulas que vão acontecer então a partir do dia 24 de maio, mas eu quero responder uma pergunta muito interessante que alguns alunos e seguidores já me fizeram e que pode inclusive ser a dúvida que você tem aí. Pensa aqui junto comigo, né? Se eu tenho, por exemplo, um aporte que eu consegui uma taxa excelente de IPCA mais 6,58, né? Hoje a taxa já caiu bastante, está em IPCA mais 5,98, né? Qual que seria a vantagem de eu vender antecipadamente esse título, obter esses ganhos de marcação ao mercado, sendo que eu poderia, talvez numa boa, deixar esse dinheiro aplicado, por exemplo, talvez até o vencimento, ou uma data mais próxima do vencimento, enfim, deixar esse dinheiro rendendo até lá. E é o seguinte, pessoal, a estratégia de marcação a mercado, ela se baseia no ganho de custo de oportunidade. Isso porque a marcação a mercado, o que ela faz? Esse ganho acima da rentabilidade contratada que você tem, nada mais é do que o quê? É um adiantamento no tempo de uma rentabilidade que você demoraria muito mais tempo para conseguir. Então, na verdade, essa rentabilidade aqui acumulada hoje, nesse último aporte que eu fiz no mês de março de 2023, de 13,22% em apenas 62 dias, essa seria uma rentabilidade que, ao longo dos anos, eu conseguiria com esse meu título e com esse meu aporte. Só que talvez, para conseguir essa rentabilidade, eu demoraria um ano e meio, ou talvez até 2 anos, a depender do IPCA que for acumulado ao longo desse período, para conseguir ter uma rentabilidade parecida com essa. E nas estratégias de marcação a mercado, o que você faz? Você traz a valor presente, você adianta no tempo os aportes que você faz e você consegue, então, ganhar tempo, ganhar em custo de oportunidade, e ao invés de demorar um ano e meio para conseguir essa mesma rentabilidade, você consegue isso em um tempo muito menor. E óbvio que se você consegue uma rentabilidade maior para o seu dinheiro, né, que ao invés de você conseguir em um ano e meio, você consegue em pouco mais de 60 dias, você consegue depois resgatar esse dinheiro e fazer novas aplicações em diversos outros ativos que a gente tem no mercado, para você então conseguir maximizar a rentabilidade do seu dinheiro dentro daquele período em que você dispõe para deixar o seu dinheiro investido. Então, a marcação a mercado, ela se traduz num ganho de rentabilidade acima da taxa contratada num prazo muito menor do que você teria se você deixasse o seu dinheiro investido por muito mais tempo, implicando então em um ganho de custo de oportunidade. E é claro, pessoal, que se você quiser então de fato aprender comigo como que acontece a marcação a mercado, por que isso acontece e quais são os elementos do mercado financeiro que fazem com que a gente consiga adivinhar, se antecipar aos movimentos do mercado de alta e de baixa das taxas dos títulos públicos, não deixe de me acompanhar agora a partir do dia 24 na imersão Os Segredos da Renda Fixa. Espero que esse vídeo tenha te inspirado e fica aqui o recado. Ainda há tempo para se fazer marcação a mercado, porque um dos fatores que influenciam as taxas dos títulos públicos é a nossa taxa Selic, que ainda continua em patamar elevado, e fica o convite para você me acompanhar agora a partir do dia 24 de maio. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Por hoje é isso e até a próxima.